O Gia Silva falou que se ele vencer essa próxima luta, ele vai lutar pelo cinturão. E eu tenho visto muita gente, muitos brasileiros comentando que o Gia não tomou remédio, é arrogante, não aprende nada com a derrota. Mas eu vou falar pra vocês que eu concordo. Eu acredito sim que vencendo bem o Arnold Allen, dando um show, ele tem grandes chances de disputar o cinturão. E digo mais, tem grandes chances de vencer esse cinturão. Seja contra o Diego Lopes, contra o Murphy ou contra o Volka, se ele não se aposentar. E por que eu falo isso? Primeira coisa, o Gia, ele sabe promover muito bem as lutas, né? A gente tem visto muito isso ultimamente, né? Quem sabe promover as lutas cresce muito mais, né? É muito mais bem visto aos olhos do UFC do que quem tá lá ganhando luta e não vende. A gente viu o Walter Walker, né? Falando muito e crescendo ali, né? Hypando muito. E o Gia é a mesma coisa. Se a gente pega o Gia contra o Arnold Allen, por exemplo, o Arnold Allen é um cara que tá muito bem ranqueado, né? Em comparação com o Gia, mas o Gia que chegou no UFC há acho que 2 anos aí, né? O tempo que o Gia tem de carreira é o tempo que o Arnold Allen tem de UFC. E o Gia tá muito mais conhecido que o Allen. Então ele promove as lutas muito bem, promoveu muito bem contra o Bryce Mitchell. Eu acompanho várias páginas americanas de MMA. E naquela luta contra o Bryce Mitchell, a gente via muitos americanos engajados, querendo ver aquela luta. E quando eu falo que o cara tá hypado, não é todo mundo elogiando ele, é todo mundo falando dele. Porque tem aquilo, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Então ele promoveu muito bem aquela luta contra o Bryce Mitchell na conferência, né? Levando o globo, provocando o Bryce Mitchell o tempo todo ali. Depois, o UFC já colocou ele contra o Diego Lopes, né? Número 1 da categoria. Depois de vencer o Bryce Mitchell, e por mais que não tivesse próximo do Diego ali no ranking. E o Diego tá disputando o cinturão. Então, se o Diego tivesse vencido aquela luta contra o Diego, talvez a gente teria o Diego contra o Volkanovski agora, né? Em fevereiro. E é um cara que também provocou muito o Diego Lopes. O Diego Lopes é um cara que não gosta de fazer trash talking, e mesmo assim o Diego conseguiu espremer um trash talking dele. E o UFC gosta disso, tá todo mundo querendo ver aquela luta. A galera tava torcendo pro Diego perder, tava torcendo pro Diego Lopes acabar com a arrogância dele. Mas estavam querendo ver a luta, isso que é importante. E que nem eu falei, o Diego é um cara que empolga no octógono, mas não empolga muito fora dele. É um cara que não tem muito trash talking. E mesmo assim, o Diego conseguiu criar um hype gigantesco para essa luta. Então o Diego é um cara que sabe fazer um trash talking que o UFC gosta. Segundo lugar, ele entrega muito, ele não só fala, né? Que nem a gente viu o Gary mesmo falando, mas o Gary não entrega muito dentro do octógono em termos de luta, né? De ir lá e dar um show. Já o Diego, por outro lado, parte pra porradaria, brinca com os caras lá dentro, abaixa a mão, cumprimenta. O UFC gosta disso, né? Muitas vezes o UFC prefere um Jean Silva que lutou contra o Diego Lopes, fez um lutão, deu um show, mas perdeu, do que um Evloev da vida, por exemplo, que ganhou do Sterling uma luta chatíssima. O UFC gosta de luta, gosta de quem dá show. E em terceiro lugar, o Jean tem uma frequência muito alta. A gente pega o Jean, ele lutou contra o Diego Lopes, tomou porrada pra caramba, né? Ficou bem machucado, cabeça cortada, e ele tá voltando antes mesmo do Diego Lopes, que vai lutar só em fevereiro. Então não é aquele cara que, eu preciso de um tempo pra me recuperar, pra colocar minha carreira no lugar. Ele tava pedindo luta para dezembro. E ele é um cara que falou, cara, se eu me tornar campeão, eu vou ser que nem um Merab, vou estar lutando cada 2, 3 meses aí. Então, é um cara que vende muito bem, é um cara que entrega a luta, né? Sempre dá show, e é um cara que tem uma frequência muito alta. O UFC gosta disso. Então eu acho que tem tudo sim para lutar. Se ele nocautear o Allen, né? Se ele der um show ali, tem tudo para disputar o cinturão na próxima. Você pega o Evloev e tá lutando uma vez por ano. O Gia tem muito menos tempo que o Evloev, já lutou muito mais. Se eu não me engano, ele tem quase o mesmo número de lutas do Allen, né? Se tiver um pouco a menos. E o Allen tá há quantos anos no UFC? Então acho que é um cara que tem grandes chances de lutar pelo cinturão e grandes chances de vencer esse cinturão. Por quê? Antes de chegar no Diego Lopes, ele tinha anulado, tirado o Bryce. Bryce Smith não é um lutador ruim, a gente viu isso, né? Inclusive foi um cara que trouxe problemas pro Tupura naquela luta. O Tupura venceu, mas sofreu um pouco na mão do Bryce Mitchell antes. É um cara que tem um bom chão ali, é um cara que é decente em pé. E o Gia não tomou conhecimento, tirou ele pra nada. Tirou o Drew Dober pra nada também. Mas ele perdeu contra o Diego Lopes. Beleza. Acho que 90% dos lutadores teriam ficado naquele primeiro round. Ele sobreviveu, voltou com tudo e estava vencendo aquele segundo round. Ele perdeu por erro dele, por querer ir pra cima, não ouviu o corner. O Sucupira tinha falado pra ele, cara, vai devagar. Se a gente tiver que lutar 5 rounds, a gente vai lutar 5 rounds. Ele percebeu que o Diego estava sentindo a mão dele e foi com tudo pra cima, que nem um touro desenfreado. Mas isso foi bom, porque se ele não tivesse errado nessa luta contra o Diego, talvez ele estaria lutando pelo cinturão em fevereiro e talvez ele cometeria esse erro lutando pelo cinturão e teria perdido. Então acho que essa derrota pro Diego foi muito boa para ele, porque ele deu um show, ele se recuperou daquele primeiro round, mostrou que ele tem esse poder de recuperação, que a galera não vai nocautear ou finalizar ele facilmente. Ele aprendeu muito. Agora, a partir de agora, eu acho que ele não vai tão louco pra cima dos caras.
Ele vai trabalhar com o corner dele, né? Porque o corner falou uma coisa, ele fez outra, não ouviu. Como eu falei, tanto que ele tava vencendo aquele segundo round e a luta poderia virar, né, pro lado dele. Mas foi que nem um touro desenfreado ali e não viu aquele cotovelo. Então eu acho que foi bom pra ele, e se ele ajustar isso aí, cara, ele, por mais que ele tomou muita punição naquele primeiro round, ele tava igualando a luta naquele segundo round contra o Diego Lopes, que tá lutando contra o Volkanovski agora. E se o Diego vence o Volkanovski, quem não vai querer uma revanche entre os dois? Pela luta que foi, pelo trash talking que teve. Ou se o Diego perde, o Volka se aposenta, que a galera vai preferir assistir? Murphy versus Evloev ou Murphy ou Evloev versus Jean Silva? Quem que o UFC vai querer ter como campeão? Um Evloev que luta uma vez a cada 2 anos e faz uma luta chatíssima? Ou um Jean que luta a cada 2, 3 meses e desce a porrada em geral? Pensa um pouco. Eu acho que sim, o Jean tem grande chance de lutar pelo cinturão e tem grande chance de vencer esse cinturão e de se tornar, que nem ele mesmo disse, né, um próximo Poitin da vida, né? Um próximo Justin Gage, que tá sempre disposto para lutar com qualquer um e sai pra porrada mesmo. O que você acha? Você concorda comigo? Me fala aqui nos comentários se você concorda ou se você acha que eu tô viajando igual o Jean, que ele não vai chegar a esse cinturão, que ele não tem chance nenhuma de se tornar campeão. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu te vejo no próximo.